Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria, uma satisfação poder, nesse momento, compartilhar da palavra de Deus com você que está aí a assistir a esta reflexão da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, se você tiver um exemplar da palavra, no livro de Esdras, no capítulo número 10, versículo de 1 ao versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz a seguinte forma, ela expressa da seguinte forma: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta depois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes e os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Querido telespectador, eu vejo nesta passagem bíblica o poder e a importância do pacto. Versículo 3, ele diz: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Em outras palavras, ele quis dizer: agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus. O dicionário define pacto no seguinte termo: um acordo formal que estabelece entre si duas ou mais partes, trato, trabalho. Por toda a Bíblia, encontramos diversas ocasiões em que Deus toma a iniciativa de pactuar com os homens. Em Gênesis, no capítulo 15, e o versículo de número 12, 18 a 21, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, o versículo 18 em especial, quero ler só ele. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Veja que Deus é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Noé, com Moisés, com Davi, e entre tantos outros pactos que Deus realizou. E há também casos de homens que procuraram a Deus para firmar também um pacto com Ele. A gente observa isso no texto bíblico que nós encontramos lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, Ezequias sente essa necessidade e ele faz um pacto com Deus no capítulo 29 e o versículo de número 10, você pode ler. Ele diz assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eu gosto muito dessa expressão quando diz: agora estou resolvido a fazer aliança. Agora estou resolvido a fazer uma aliança.
Era algo que Ezequias percebeu diante tanto dele como também do povo de Israel, que havia uma necessidade de um retorno, de dizer assim, vamos parar com isso, com essas práticas e vamos retornar para Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que nos deu o livramento grandioso. Isso é importante, está resolvido. Quando você, querido telespectador, está resolvido a fazer, o eu, o você, nós, de um modo geral, tomamos essa iniciativa, está resolvido, é algo maravilhoso. Quando fazemos um pacto, quando nós fazemos um acordo com alguém, é muito bom lidar com essa situação com pessoas de palavra, pessoas que cumprem com aquilo que estão tratando. E o trato que você ou eu, porventura, façamos ou vamos fazer com o nosso Deus, a gente faz de cabeça tranquila, porque Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. E lá em Isaías, no capítulo 55, e o versículo de número 10 e 11, abra sua Bíblia, por gentileza, você percebe que Deus maravilhoso é esse, o nosso. Ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Olha aí, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela vai ter a sua resolução. Por quê? Porque Ele é um Deus de palavra. E nós precisamos entender que a palavra de Deus exige de nós que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Se passar disso, é algo de procedência maligna. Mas no texto bíblico, o que nós depreendemos, o que nós tiramos aqui? Primeira coisa, quando se faz necessário renovar o compromisso com Deus? Querido telespectador, quando você se sente na necessidade de renovar esse pacto? O texto nos mostra que na oração que Esdras estava fazendo a Deus, no capítulo de número 9, e o versículo 10 ao versículo 14, ele nos diz assim, ele diz, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto, pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis a vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém
que escapasse? Querido telespectador, nós observamos que ele começa a fazer a sua confissão. Diante da sua confissão, ele ressalta que o povo verdadeiramente tinha tomado uma decisão errada. Eles estavam de encontro àquilo que Deus tinha preconizado através da sua palavra, tinha prescrito através da sua palavra, tinha determinado através da sua palavra. E quando a gente percebe isto, aplicando em nossas vidas, é algo importante quando você percebe, é alertado através da palavra e diz assim, opa, não está dando, esse caminho que eu estou tomando não é um caminho de vitória. E aí, o pacto que está sendo ali quebrado, você logo retoma para verdadeiramente estar diante do Senhor. Foi isso que Esdras disse. Foi isso que no versículo número 3, ele diz, agora pois, façamos aliança com o nosso Deus de que despediremos. Ou seja, despedir aqui, nessa ocasião, eles tinham casado com pessoas estrangeiras. Mas isso aqui pode se aplicar a qualquer outra coisa. Despediremos por exemplo, de um Facebook que não está edificando, de um WhatsApp que está prejudicando, o relacionamento interpessoal na família, com um amigo, com os parentes. E aí? O que é que a sua esposa, até você mesmo, que está aí, muitas vezes deixando o que tem de melhor do relacionamento para ficar horas a fio sem se aproximar daquela pessoa que você ama e ela está carente, e ele está carente de você. Atente para isto, analise sobre isto. E tudo isso também vai ferindo o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Então, querido telespectador, em decorrência desse fato, eles foram inspirados o quê? A fazer um pacto. E nós também observamos quando renovamos também o nosso compromisso com Deus. Nós renovamos nosso compromisso. Quando principalmente admitimos a nossa crise espiritual ou distanciamento de Deus pela nossa teimosia em fazer aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. Isso é algo importante. Quando percebemos também que a nossa religiosidade, em algum momento, me permita, ela está sendo interesseira. Quando eu digo, Deus, olha, faça assim, eu quero que tu faça. Não é? Tem pessoas que se aproximam de Deus simplesmente pelo interesse. Isso é desde a época de Jesus. Observa lá o que Jesus realmente repreendendo, lá em João, capítulo 6, e o versículo de número 26, observe o que diz a palavra do Senhor. 6 e 26, ele mencionando ali, ele disse com muita propriedade. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, as pessoas estavam não pelo que Jesus poderia realmente proporcionar a ele no sentido espiritual, mas estavam interessados porque eles tinham saído fartos. E infelizmente, tem pessoas que querem só Jesus porque ele tem o interesse em alguma coisa, ele quer que alguma coisa seja resolvida na sua vida. Esse tipo de intenção não é uma intenção favorável. Você precisa renovar o seu pacto com Deus, porque nós precisamos adorar não pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é em nossas vidas, pelo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Reconhecemos que cultuamos a Deus mecanicamente, que já não sentimos mais a compaixão, não é? Aí, Apocalipse capítulo 2, ela nos exorta, nos dá uma palavra, não é? Ali, 2, colocando esse texto aí, 2 e o versículo 4, a palavra de Deus nos diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste
o teu primeiro amor, não é? E a gente precisa retomar o mais rápido possível. No versículo 2 e 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, Apocalipse 2 e 5, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observe, não é? A gente tem que lembrar aonde caiu, aonde, de algum momento, essa situação ela ficou um pouco obscura. As pessoas ficaram mecânico, um relacionamento mecânico. Quando isso acontece, já é a hora da renovação do pacto. É a hora de dizer assim: opa, tem alguma coisa errada. Não estou sentindo a alegria de antes, não estou sentindo a paz de antes. Tem alguma coisa errada. A gente observa que Ezequias foi enfático. Estou resolvido em fazer um pacto com Deus, uma aliança com Ele, para que essas coisas se resolvam. Não é importante essa confissão, não é? É uma redireção da vida. Eu acho lindo a expressão de Tiago, quando o apóstolo Tiago, quando ele diz na sua carta, no capítulo de número 6, Tiago diz o seguinte, capítulo 6 e o versículo, capítulo 5 e versículo 16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja que ele não tem meio termo, ele vai logo realmente direto. Tiago tem uma colocação direta, e é verdade, a confissão, abrir o coração para verdadeiramente obter, não é, um renovo do pacto e aí seguir em paz. O poder do pacto com Deus, no hebraico essa palavra também traduzida por concerto, traduz a ideia de acorrentar, ou seja, é um voto incondicional, equivale, querido telespectador, a uma promessa, não é? Essa promessa, um juramento, uma aliança, demonstrando uma verdadeira devoção espiritual. Veja que eu acho lindo o cântico lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, no Pentateuco, no qual Moisés escreveu, no capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9, diz assim: veja que devoção linda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não pode de forma alguma, a gente não pode de forma alguma substituí-lo por nada. Ele tem que ser o único na nossa vida. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Há uma crise, permita-me dizer, de integridade em nossos dias. Há uma crise. E é verdade isto. Nós estamos vivendo, não é? Há exemplo aí de uma lava-jato. Por que não citar? Todo mundo está acompanhando. No capítulo 24, versículo 12, a Bíblia Sagrada, ela nos diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tenha muito cuidado, para não ser levado nessa enchente,
não é? Muitas vezes essas coisas, esse tsunami aí, de muitas vezes a integridade está, mas nós precisamos fazer a diferença em meio a essas dificuldades, não é? Sendo honesto. Mateus no capítulo 5 e o versículo 13 e o versículo número 14, a palavra de Deus ela diz: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Veja que o versículo de número 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não pode. Não é? Então, observe que nós precisamos verdadeiramente fazer a diferença. O voto incondicional ou promessa solene, não é? Isso aí tem um sentido, o pacto o valor do pacto, o poder do pacto está justamente aí, porque é algo incondicional, ou promessa solene feita ao Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18 e o versículo 18. Observe algo importante. Atos 18 e 18, você percebe algo expressivo, algo que nos alimenta quando diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara o quê? Voto. Então, voto é algo sério. O salmista Davi exorta lá no capítulo, no Salmo de número 50, e o versículo de número 14, veja o que é que ele diz, nos diz, 50 e 14, ele diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, não é? Então a gente precisa, dentro dessa condição, manter sempre o padrão. Há casos em que somente uma tomada de posição radical poderá mudar a situação. Observe que Jacó estava saindo fugido, né, do seu irmão Esaú, mas ele faz um pacto com Deus. Ele faz um voto, um pacto, algo solene diante do Deus Todo-Poderoso. Você encontra isso lá em Gênesis, no capítulo 28 de Gênesis, e o versículo de número 28 e 20, Jacó diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, olha aí. Aí lá no capítulo 31, o Senhor, 31, digo, o versículo de número 31, é isso mesmo, versículo 13, o Senhor lembra a ele, dizendo a seguinte forma: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Glória a Deus. O Deus tinha ouvido a palavra de Jacó e estava dizendo assim: olha, eu sou o Deus lá de Betel. Levanta-te, volta para a tua parentela, porque eu sou contigo. Deus está dizendo assim: eu vou garantir. Você fez voto comigo e eu sou um Deus de palavra e eu vou cumprir. Quando assim acontece, irmão, os resultados é algo fabuloso. Deus ele entra em ação, ele age de uma forma, não é, para gerar. A geração do tempo de Esdras e Neemias foi completamente restaurado porque houve sinceridade, vontade verdadeira. Se houver sinceridade na tua vida, vontade verdadeira de mudar, pare, volte, renove o pacto, faça o voto diante de Deus, cumpra, e você vai ver que Deus vai mudar o quadro. A bênção do Senhor, ela vai
ser gerada de uma forma muito especial. Porque quando nós obedecemos, logo eu me lembro do livro que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos ler alguns versículos para concluirmos. Veja que é o valor da obediência. Eu acho lindo essa expressão e eu entendo que essa expressão agora vai ser uma palavra profética, porque a palavra de Deus ela é toda profética para nós. Ela fala, ela nos exorta, ela nos consola, ela promete, ela é linda por isso. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Até o versículo 4. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Glória a Deus. Tudo passa a ser bendito. Quando nos conformamos, querido, com o caráter de Cristo, nossas palavras e, sobretudo, as nossas ações são calibradas pela verdade, retidão e transparência, lisura, pode ter certeza que nós teremos vitória em todos os aspectos. Que você, eu, todos nós, possamos pensar no que diz respeito ao poder e à importância do pacto. Não deixe, de forma alguma, de renovar o pacto, se porventura você está sentindo que as coisas não estão como antes. Esta é a palavra de Deus ao teu coração. Se você gostou, procure ouvir a palavra de Deus em alguma Assembleia de Deus, ministério aí, onde tem o pastor presidente, pastor Ailton, como presidente da nossa igreja, ou venha ao Templo Central, ali na Cruz Cabugá, para receber uma palavra. Quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça nesse momento. Querido Deus e Pai, estamos diante de Ti, te louvando e te exaltando por tudo que aqui foi ministrado, o poder, a importância do pacto, que nós possamos ter a sinceridade e a obediência de manter o pacto contigo sempre, não é dentro de um padrão de obediência, para que nós possamos também receber as bênçãos da Tua parte. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradecendo. Amém. Fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.